Caminhoneiro chama a menina para dentro do caminhão e faz algo chocante com ela. O que esse caminhoneiro fez com a menina deixou todo mundo de boca aberta. Ele parou o caminhão no meio da estrada ao ver a criança chorando sozinha, suja de poeira, segurando uma mochila rasgada. Sem pensar duas vezes, chamou a menina para dentro da boleia. O que aconteceu ali dentro, ninguém esperava. Mas o mais surpreendente é que essa atitude acabou desencadeando uma jornada emocionante pelos rincões do Brasil, cheia de encontros, segredos, revelações, um passado que esse homem tentou enterrar por anos. Essa é uma história de estrada, coragem e laços que nascem onde menos se espera. Curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada detalhe dessa trama que vai mexer com o seu coração. O sol ardia sem piedade sobre o asfalto rachado da BR-110, riscando o céu limpo com tons dourados de fim de tarde. O ronco do motor do velho caminhão Brutão, como era carinhosamente chamado, ecoava entre as plantações secas e as cercas de arame farpado que margeavam a estrada. Dentro da boleia, o caminhoneiro, conhecido por todos como Gigante, mantinha o olhar firme na estrada, os braços suados no volante e o radinho tocando uma moda antiga de Luiz Gonzaga. A viagem seguia arrastada naquele dia. O calor dentro da cabine era quase insuportável, mesmo com o ventilador pequeno preso no painel girando sem parar. Fazia horas que Gigante não via um posto de gasolina, uma sombra de árvore ou viva alma pela estrada. Até que algo quebrou aquela solidão empoeirada. Na beira da pista, a sombra precária de um abrigo de ponto de ônibus abandonado, uma figura pequena chamava a atenção. Uma menina, sentada sozinha, com os joelhos sujos e os olhos inchados de tanto chorar. Usava um vestido claro, agora manchado de terra e suor. Ao lado, uma mochila caída, com o zíper aberto e papéis espalhados pelo chão. Gigante pisou forte no freio. O caminhão deu um tranco e a buzina soou sem querer, espantando os urubus que descansavam em um mourão ao longe. "Eita, que essa menina tá fazendo aqui sozinha?" murmurou, franzindo a testa. Desceu com passos cautelosos, os chinelos batendo forte no asfalto quente. O calor subia do chão como vapor de panela. A menina, ao vê-lo se aproximar, encolheu-se, abraçando a mochila. "Calma, pequena. Tá tudo certo. Não vou te fazer mal. Não. Só quero saber se você tá bem. Viu?" disse ele, abaixando-se para ficar na altura dos olhos dela. Nenhuma palavra saiu da boca da menina. Só soluços curtos, abafados. Ela evitava contato visual, mas parecia mais exausta do que amedrontada. "Cadê sua família? Hein? Tava viajando com alguém?" Ela balançou a cabeça em negação, devagar, ainda sem dizer nada. Gigante passou a mão na nuca, pensativo. Olhou em volta, tentando ver algum sinal de carro parado, algum parente vindo correndo. Nada. Só o barulho do vento cortando os campos e o sol já ameaçando mergulhar no horizonte. "Tá com fome?" A menina assentiu, quase imperceptivelmente. Sem dizer mais nada, Gigante estendeu a mão. Ela hesitou, mas, após alguns segundos, segurou os dedos ásperos dele. Leve, como se tivesse medo de quebrar. "Vamos ali pro caminhão. Tem um restinho de pão de queijo e suco de caju na garrafa. Pelo menos ajuda a forrar o estômago." Ele a ajudou a subir na boleia. Ela se sentou no banco do passageiro, olhando ao redor com desconfiança. Assim que sentiu o aroma do pão, não resistiu. Comeu rápido, com olhos famintos, mas discretos. "Como é seu nome, minha filha?" "Silêncio." "Tá certo. Se não quiser falar agora, não precisa. Mas eu sou Gigante, viu? Caminhoneiro velho, mais rodado que pneu careca. Tô indo para Mossoró, mas posso dar uma passada na delegacia da próxima cidade, ver se alguém tá te procurando." Ela arregalou os olhos e engoliu seco. Em seguida, balançou a cabeça com firmeza, indicando que não queria ir para a delegacia. Gigante coçou a barba por fazer. Aquilo era estranho, mas ele sabia, mais do que ninguém, que às vezes a estrada entregava histórias que levavam tempo para serem contadas. "Eita, então tá bom. A gente dá um jeito." Naquela noite, pararam em um posto simples na beira da estrada, daqueles com mais poeira que estrutura. Enquanto abastecia, Gigante percebeu os olhos da menina seguindo os caminhões, como se esperasse ver alguém conhecido. Mas a cada farol que se aproximava,
sua expressão murchava um pouco mais. Sentados na boleia, ela desenhava num caderninho amarrotado que encontrou dentro da mochila. Eram traços simples, infantis, mas cheios de emoção. Uma senhora de cabelos brancos, um cachorro pequeno, uma casa com telhado de barro. "Essa aqui é sua casa?" perguntou ele, apontando para o desenho. Ela assentiu. Depois, desenhou uma pequena igreja com uma cruz torta no topo e apontou com insistência. "Lá que você mora?" perguntou o gigante. Ela balançou a cabeça, depois apontou para si mesma e para a igreja e fez um gesto de afastamento, como se estivesse tentando dizer que estava longe daquele lugar. "Entendi." "E a senhora do desenho, sua avó?" Ela assentiu, mais uma vez. Os olhos marejaram. Gigante sentiu um aperto no peito. Tinha algo naquela menina que mexia com ele. Não era só a situação. Era aquele olhar. A mesma expressão que o filho dele tinha, anos atrás, quando ele foi embora de casa pela última vez. "Tá certo, pequena. Vamos dar um jeito de te levar de volta para essa vó aí. Nem que eu rode o Brasil todo." Naquela noite, enquanto ela dormia enrolada no cobertor de lona no banco ao lado, Gigante ficou acordado, encarando o retrovisor, o coração apertado. Sentia que aquela viagem estava só começando e que o caminho que tinha pela frente ia levá-lo muito mais longe do que qualquer estrada que já percorreu. E, talvez, pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho na boleia do Brutão. O dia amanheceu nublado, com o céu carregado de nuvens escuras, como se a estrada já adivinhasse os dilemas que estavam por vir. Gigante acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. A menina ainda dormia no banco do passageiro, encolhida e coberta com a lona de carga que ele mantinha dobrada ali por precaução. O ventilador zumbia baixo e o silêncio da madrugada era cortado apenas pelos grilos e pelo farfalhar das folhas trazidas pelo vento. Ele ficou ali por alguns minutos, só observando. A respiração dela era tranquila. Pela primeira vez desde que a vira, parecia segura. Algo naquela presença frágil mexia com suas lembranças, como se alguém tivesse reaberto uma gaveta que ele havia trancado com cadeado anos atrás. Depois de um café preto quente e um pão com manteiga na lanchonete do posto, Gigante ligou o caminhão e seguiu viagem. Ainda não sabia exatamente para onde ir. A menina, ainda sem nome, continuava calada, embora já demonstrasse mais confiança. Enquanto ele dirigia, ela desenhava com atenção, agora usando um lápis de cor azul que ele comprou numa vendinha na noite anterior. "Olha, a gente vai passar por algumas cidades pequenas antes de chegar em Mossoró", disse ele, tentando puxar conversa. "Talvez a gente encontre alguém que conheça sua avó." Ela olhou para ele com uma expressão serena, como se confiasse cegamente nisso. "Mas preciso saber, ao menos, seu nome, para procurar em rádio comunitária, igreja, prefeitura." Ela abriu a mochila, remexeu e tirou uma folha dobrada. Estava gasta, amassada, mas nele havia o desenho de uma senhora sorridente segurando uma menina, e em cima, com letras tortas de criança, lia-se: "Vó Cida e Lilianzinha." Gigante leu e repetiu, baixinho: "Lilianzinha, é seu nome?" Ela assentiu devagar. "Então tá certo, Lilianzinha." Era a primeira vez que ela ouvia o nome completo sair da boca dele. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, pequeno, mas cheio de significados. Horas depois, pararam em uma cidadezinha chamada Córrego do Meio, conhecida por sua igrejinha branca com torre baixa e um coreto na praça central. Era fim de semana e a feira já fervilhava de gente, cheiro de pastel de carne seca no ar, caldo de cana espirrando na prensa e o som alto de um forró saindo de uma caixa de som em cima de uma barraca de chapéus de couro. Gigante foi direto para a rádio comunitária. "Boa tarde, irmão. Tô procurando uma senhora que pode morar por essas bandas, chamada Cida. Tem uma netinha chamada Lilianzinha. A menina tá comigo. Ela estava perdida na estrada." O radialista, um senhor magro de boné, ajeitou os óculos. "Cida, rapaz? Tem umas 3 por aqui que atendem por esse nome. Mas deixe eu anunciar aqui. Quem sabe alguém aparece." Anúncio feito. Voltaram pro caminhão e ficaram esperando. Nada. Passou 1 hora. Depois 2. Nenhuma ligação. "Vamos rodar um pouco mais. Pequena", disse Gigante. "Talvez sua avó esteja em outra cidade vizinha. Mas vamos chegar lá."
Durante os próximos dias, cruzaram vilarejos, perguntaram em igrejas, postos de saúde, mercearias. Em São Vicente, uma professora reconheceu o nome Lilianzinha. Acho que já ouvi esse nome, sim. Era de uma menina que vinha sempre nas oficinas de desenho que a gente fazia nas festas juninas. Morava com a avó numa comunidade chamada Vila da Serra. Fica depois do rio, mas é difícil chegar lá. Estrada é ruim, meio escondida. Se quiser, posso marcar no mapa. Primeira reviravolta média. A comunidade que buscavam estava em uma rota diferente, mais isolada do que pensavam, e fora do trajeto planejado por Gigante. A ajuda da professora muda completamente a direção da viagem. Decidiram ir, mas antes precisavam abastecer, e o caminhão estava dando sinais de cansaço. Esse barulho aqui não é bom, murmurou ele, ao ouvir o estalo do motor ao subir uma ladeira. Pararam no mecânico velho de confiança de um amigo, em Santa Cruz da Baixa Verde. Lá, o mecânico confirmou, correia desgastada, alternador falhando. Vai ter que ficar um dia aqui, no mínimo, avisou ele. Gigante bufou. Com pouco dinheiro no bolso, se viu obrigado a vender uma peça antiga que guardava há anos no fundo do baú do caminhão. Um rádio peixe de modelo raro, presente de um amigo de estrada já aposentado. Aquilo doeu. Primeiro obstáculo concreto, a falta de recursos obriga o caminhoneiro a abrir mão de um bem sentimental. Enquanto o conserto era feito, Gigante e Lilianzinha foram acolhidos por uma senhora chamada Dona Neuza, dona de um pequeno restaurante. Ela se encantou com a menina e ofereceu um quartinho nos fundos para passarem a noite. Naquela noite, depois de um jantar simples com cheiro de alho refogado, Dona Neuza puxou conversa. Você tem filhos? Gigante ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu, olhando para o chão. Tenho ou tive? Um menino. Faz uns 12 anos que não falo com ele. Eu escolhi a estrada em vez de ficar. Nunca mais me perdoei. Lilianzinha, que estava desenhando ao lado, parou e olhou para ele. Com os olhos grandes, como se quisesse dizer que entendia, mesmo sem palavras. Ali, naquela cozinha de luz amarelada, os dois criaram um vínculo silencioso. Um laço que já não dependia de sangue ou obrigações. Era afeto puro, nascido do cuidado mútuo e do tempo compartilhado. No dia seguinte, o caminhão estava pronto. Pegaram a rota indicada pela professora, seguindo por uma estrada de barro e cascalho, cruzando riachos e subindo ladeiras. Quando enfim chegaram à entrada da Vila da Serra, Gigante sentiu um aperto estranho no peito. Havia algo familiar ali. O cheiro de mato, o som distante de uma sanfona, as crianças correndo descalças. Pararam o caminhão na entrada da vila. Lilianzinha olhou ao redor, apertando forte o caderno de desenhos no colo. Seus olhos começaram a brilhar. Aqui? Perguntou o Gigante, esperançoso. Ela não respondeu. Desceu do caminhão correndo e apontou para uma casa simples, de tijolo cru, com uma varanda pequena e uma senhora sentada em uma cadeira de balanço. A mulher se levantou devagar, espantada. Depois de alguns segundos, levou as mãos ao rosto. Lágrimas escorreram. Lilianzinha correu até ela e se atirou em seus braços. Gigante assistiu à cena em silêncio. O nó na garganta era grande demais para qualquer palavra. Reviravolta grande, era a avó de verdade. Mas havia mais. Ao ver Gigante, a senhora também empalideceu. Você é o filho da Ritinha, não é? O que desapareceu da vila faz 20 anos? Gigante sentiu o tempo parar. A voz da senhora ecoou como se tivesse atravessado décadas de silêncio. Você é o filho da Ritinha, não é? A pergunta não era apenas uma lembrança. Era um choque. Um chamado direto ao passado que ele tentou esconder sob o ruído constante da estrada, os quilômetros rodados, os freios gastos, os pneus trocados e a solidão compartilhada com o rádio amador. Ele ficou parado, com a mão ainda na maçaneta do caminhão. O suor escorria pela nuca, mas não era pelo calor. Era memória, era vergonha, era a vida inteira voltando num sopro. Sou sim, respondeu, com a voz rouca. Mas, como a senhora sabe? A velha senhora enxugou os olhos e caminhou com passos lentos até ele. Lilianzinha continuava agarrada à cintura dela, mas observava tudo com atenção, como se já pressentisse que ali existia uma conexão mais profunda do que o acaso. Eu conheci sua mãe. Era comadre da minha irmã.
Você era o menino que vivia correndo por essas bandas com o pé descalço e o cabelo cheio de poeira. Depois sumiu. E agora aparece trazendo essa menina como um anjo da estrada. Gigante não soube o que dizer. Apenas assentiu, segurando o boné contra o peito. Os olhos já começavam a ficar úmidos. A senhora é vó dela? Sou sim. Minha neta. Sumiu numa confusão danada durante o São João. Um grupo da cidade vizinha veio visitar, e no meio da festa, ela se perdeu. Quando demos por falta, ninguém sabia para onde tinha ido. Pensei que nunca mais fosse ver minha menina. Ela apertou a neta contra o peito, chorando baixinho. E o Senhor trouxe ela de volta. Trouxe minha menina. Gigante engoliu seco. Aquilo era mais do que uma coincidência. Era como se o destino tivesse decidido dar uma nova chance a ele, de um jeito torto, como só o destino sabe fazer. Segunda grande reviravolta. O caminhoneiro, sem saber, acabou reencontrando o lugar onde cresceu e a comunidade que fazia parte da sua infância, e que ele jurava nunca mais pisar. Ficaram ali por horas. A senhora, chamada Dona Nadir, os acolheu com comida quente, abraço forte e muitas perguntas. Lilianzinha parecia em paz, deitada na rede da varanda, como se o mundo tivesse finalmente parado de girar rápido demais para ela. Na cozinha, com cheiro de café coado no pano e bolo de fubá no forno a lenha, Gigante abriu o coração. Saí daqui novo. Me meti em briga com meu pai. A gente não se entendia. Fui embora para São Paulo e nunca mais voltei. Me casei, tive um filho, larguei tudo de novo. E agora, tô aqui, velho rodado, com uma menina no banco do caminhão e um passado batendo na porta. Dona Nadir ouviu tudo em silêncio, como quem entende que certas dores precisam ser desabafadas sem julgamento. Ela apenas colocou a mão sobre a dele. Talvez a estrada tenha te trazido de volta para terminar o que você deixou pela metade. Nos dias seguintes, Gigante e Lilianzinha ficaram hospedados na vila. Ele ajudava a consertar a cerca da igreja, limpava o poço da escola, e aos poucos a vila foi se lembrando dele. Alguns ainda o chamavam de Tonho, o apelido da infância. A maioria só sorria e dizia: o caminhoneiro voltou. Reviravolta pequena. Um menino da vila, filho de um casal jovem, começou a acompanhar Gigante para todo lado. Curioso, perguntava sobre o caminhão, a estrada, as cargas. E a cada resposta, Gigante se via explicando as mesmas coisas que explicaria a um filho. Na segunda semana, Dona Nadir recebeu uma visita inesperada, uma moça da cidade vizinha que trabalhava no conselho tutelar. Alguém havia reconhecido Lilianzinha por uma foto antiga que foi enviada pelo caminhoneiro à rádio. Segundo a reviravolta média, a moça revelou que Lilianzinha já havia passado por um abrigo da cidade meses antes, mas fugiu, com medo de ser levada para adoção por estranhos. Fugiu e sumiu. Agora, com a avó encontrada, o processo de guarda definitiva poderia começar. Mas antes, disse a moça, preciso de uma declaração de quem a encontrou e a acompanhou durante esse tempo. O senhor pode dar esse depoimento? Gigante assentiu, mas sentiu um vazio estranho ao ouvir aquilo. Seria o fim da jornada? Ele a encontrou, a protegeu, cuidou dela e agora ela voltaria para casa. Seria justo, mas algo dentro dele relutava em aceitar a despedida. Naquela noite, enquanto o céu estrelado iluminava o terreiro, ele sentou ao lado de Lilianzinha. A menina olhava para o céu, desenhando com o dedo nas nuvens imaginárias. Tá feliz, pequena? Ela assentiu. Depois pegou o caderno e desenhou uma cena. Ela e a avó na varanda. E ao lado, um caminhão grande com 2 bonequinhos dentro. Ela e ele. É para eu voltar? Perguntou ele, tocando o desenho. Ela ficou em silêncio, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Aproximou-se e encostou a cabeça no ombro dele. Sem palavras, só silêncio, mas aquele gesto dizia tudo. No dia seguinte, Gigante foi até a rádio comunitária de novo, mas dessa vez não para buscar alguém. Foi levar um anúncio. Procura-se feirante na cidade de Aracati. Nome: Roberto, filho de Antônio. Caminhoneiro deseja reencontrá-lo após anos. Assinado, seu pai. Terceira reviravolta grande. Gigante decidiu buscar o próprio filho, a quem não via há mais de 12 anos, inspirado pela jornada com Lilianzinha.
Com a ajuda de Dona Nadir e do padre da vila, conseguiu informações. O rapaz trabalhava em feiras, vendendo hortifruti de cidade em cidade. A última informação era de que estaria em uma feira grande em Aracati no próximo final de semana. Vai mesmo? Perguntou Dona Nadir, enquanto ele ajeitava o brutão. Vou. Já fugi demais. Agora é hora de enfrentar. E a menina? Gigante olhou para Lilianzinha, que o observava da varanda. Ela parecia triste, mas compreendia. Ela tem casa. Tem, vó. Mas, se ela quiser, pode vir comigo por mais um trecho. Só mais um. Dona Nadir sorriu. Vai com Deus, meu filho, e leva esse coração limpo com você. O caminho até Aracati foi silencioso. Lilianzinha estava quieta, mas agora mais serena, como se sentisse que o destino estava cumprido, mas a história ainda não tinha acabado. Na feira, entre barracas coloridas, o cheiro de frutas maduras e o som alto de forró eletrônico, Gigante finalmente o viu. O rapaz estava de costas, vendendo melancia. Alto, parecido com ele, barba mal feita, jeito simples. Gigante se aproximou devagar, coração batendo mais alto que o ronco do caminhão. Roberto, o rapaz se virou devagar. Quem tá perguntando? Gigante tirou o boné, os olhos marejados. Sou eu, filho, seu pai. O silêncio entre eles foi tão pesado que até o som da feira pareceu baixar. Roberto não disse nada, apenas encarou o pai por longos segundos. Depois olhou para o lado, onde Lilianzinha observava a cena com um sorriso discreto. É sua filha? Não, mas podia ser. Roberto abaixou os olhos, respirou fundo, depois estendeu a mão. Tá com fome? Tô com saudade. Eles se abraçaram, forte, pela primeira vez em muitos anos. E ali, entre feirantes, frutas e reencontros, um caminhoneiro reencontrou mais do que um filho. Reencontrou a si mesmo. A feira em Aracati era um organismo vivo. Gritos de vendedores, risadas de crianças, o tilintar das moedas, o cheiro de manga madura se misturando com o calor do asfalto. Mas no meio daquele caos barulhento, um silêncio emocional pairava sobre Gigante, Lilianzinha e Roberto. Depois do abraço, os dois homens ficaram lado a lado, em pé, como dois postes antigos fincados na estrada do tempo. Não pensei que fosse te ver de novo, disse Roberto, quebrando o silêncio. A voz era grave, mas havia ali um traço de menino que ainda não tinha sido apagado. Nem eu pensei que um dia teria coragem, respondeu o Gigante. Lilianzinha puxou a mão de Gigante. Olhava para os dois com um ar curioso, como quem tenta montar um quebra-cabeça que ninguém quer explicar. Essa é Lilianzinha, disse o caminhoneiro. Achei ela na estrada. Tava sozinha, perdida. Acabei cuidando dela. Ela me ensinou coisa demais para uma menina tão pequena. Roberto se abaixou, estendeu a mão para ela. Muito prazer, mocinha. Ela sorriu e, pela primeira vez, falou uma palavra em voz alta desde o início da jornada. Oi. Reviravolta pequena. Lilianzinha fala pela primeira vez, criando um momento marcante de conexão. Isso representa um passo emocional importante para ela e para Gigante. A palavra dela, tão simples, quebrou o gelo entre os três. Roberto os convidou para almoçar na barraca da feira. Embaixo de uma lona improvisada, sentaram-se em bancos de madeira e dividiram uma marmita de feijão tropeiro com carne de sol. Durante o almoço, Roberto contou sua vida. Depois que a mãe faleceu, ele tentou seguir em frente, vendendo de cidade em cidade. Não guardava a raiva do pai, mas sim um buraco, uma ausência que aprendeu a conviver. Agora, vendo o homem ali, mais velho, com os olhos cansados e a fala mansa, ele entendia que o tempo tinha sido duro com os dois. Não vim para consertar o que passou, filho, disse Gigante. Vim para dizer que ainda estou aqui. Se você quiser, posso ficar. Devagar, sem pressa, como se fosse uma nova estrada. Roberto não respondeu com palavras. Apenas ofereceu mais uma colher de tropeiro, e aquilo já dizia tudo. Os dias seguintes foram passados na feira. Gigante decidiu ajudar o filho por um tempo. Empilhava melancias, descarregava caixas de tomate, fazia piada com os clientes. A presença dele, ainda que discreta, mudou o ambiente. Pela primeira vez em anos, pai e filho dividiam trabalho, comida e histórias, e às vezes
Silêncios. Subtrama conectada à principal. A convivência com o filho se torna uma nova etapa da jornada emocional do caminhoneiro. Ele não apenas reencontra o passado, mas tenta construir um futuro. Enquanto isso, Lilianzinha desenhava cada detalhe. As bancas, os clientes, o caminhão estacionado ao fundo. Ela ainda era reservada, mas já se comunicava com pequenos gestos e algumas palavras. Quando desenhou uma figura grande com barba e um chapéu de palha ao lado de uma figura menor segurando uma melancia, mostrou o papel para Roberto. É você e o pai. Roberto riu. É sim. Posso ficar mais? A pergunta caiu como um tijolo no peito de Gigante. Quer vir comigo? Perguntou ele. Ela assentiu, mas logo depois hesitou. Mas, e a vovó? A gente pode perguntar para ela, disse Gigante, sentindo o peso da escolha. 2 semanas depois, voltaram à Vila da Serra. A viagem foi silenciosa, mas carregada de expectativa. Gigante estava tenso. Não queria tirar a menina da avó, mas também sentia que aquela ligação entre eles era verdadeira demais para ignorar. Dona Nadir os recebeu com um sorriso cansado. Estava contando os dias. A menina falou de você todos os dias. Disse que aprendeu a dormir com o barulho do caminhão. Gigante sorriu. E a senhora deixaria ela rodar comigo. Por um tempo, só por um tempo. Eu volto. Eu prometo. Dona Nadir ficou em silêncio. Depois chamou Lilianzinha e perguntou: é isso que você quer? A menina assentiu. Então vá, mas com a condição de que mande carta e volte sempre que puder. 3ª reviravolta média. Dona Nadir permite que Lilianzinha viaje com o Gigante, reconhecendo que o laço entre eles se tornou uma extensão da própria família. As semanas se transformaram em meses. Gigante agora traçava rotas com uma parada certa, Aracati, onde passava alguns dias com o filho. O caminhão passou a carregar não só cargas de frutas e mercadorias, mas também lembranças e esperança. Lilianzinha virou parceira de estrada. Observava o mundo pela janela, desenhava cidades, anotava placas. Começou a soltar palavras, frases inteiras. Certa vez, durante uma tempestade, enquanto o caminhão balançava no barro, ela olhou para ele e disse: tá tudo bem, pai. Gigante parou o caminhão. Olhou para ela. O que foi que você me chamou? Pai. 3ª grande reviravolta. Lilianzinha o chama de pai pela primeira vez, selando o vínculo emocional definitivo entre eles. Gigante chorou. Pela primeira vez em muitos anos, chorou de verdade. E não escondeu. Eu não mereço, menina. Mas obrigado. Obrigado mesmo. Ela apenas sorriu e segurou sua mão. As estações mudaram. O caminhão seguiu pelas estradas do Nordeste, do sertão à beira-mar, sempre com novas histórias. Em um desses trajetos, reencontraram Dona Neuza, a senhora que os acolheu quando o caminhão quebrou. Ela os reconheceu de longe e, dessa vez, foi Lilianzinha quem correu para abraçá-la. Agora você fala, disse Dona Neuza, emocionada. E desenha também, completou Gigante, mostrando um caderno cheio de paisagens, pessoas e caminhões. Reviravolta média. Lilianzinha descobre que pode transformar seus desenhos em algo maior. Uma professora da cidade onde estavam, ao ver os cadernos, sugeriu expor os desenhos na feira cultural da região. A ideia virou realidade e atraiu visitantes de vários vilarejos. No dia da exposição, Gigante viu a menina apresentar os desenhos com orgulho. O caminhoneiro, antissolitário, agora se via cercado de gente. Não era mais apenas um homem de estrada. Era um pai, um avô, um companheiro de jornada para muitos. A última grande mudança veio meses depois, quando o Gigante decidiu fazer algo que nunca imaginou. Tô pensando em comprar um pequeno terreno na beira da estrada, para construir uma casa, ficar parado de vez em quando, ter onde voltar. Roberto achou estranho. Vai parar? Não parar, mas desacelerar, ter um ponto de chegada. A estrada me deu tudo. Agora quero retribuir. O terreno foi comprado com a ajuda do filho. Pequeno, mas cercado de árvores, com uma vista para o horizonte de cair o queixo. Lilianzinha escolheu o lugar da varanda, ali, para ver o sol se pondo. O caminhão não parou, mas agora, a cada volta, ele sabia onde estava o seu lar. Gigante aprendeu que a vida não é feita só de partidas, mas de chegadas,
reencontros e raízes plantadas em lugares inesperados. E tudo começou com uma menina na beira da estrada. A nova casa era simples. 4 paredes de tijolo aparente, um telhado de telhas vermelhas reaproveitada, uma varanda com vista para o pôr do sol, como Lilianzinha havia pedido. Era pequena, mas tinha tudo o que eles precisavam. Um lugar onde se podia dormir em paz, acordar sem o ronco de motores. A construção levou quase 3 meses. Entre viagens, entregas, visitas à Vila da Serra e Aracati, Gigante e Roberto trabalharam de sol a sol para levantar aquele cantinho. Lilianzinha ajudava como podia, carregando telhas pequenas, varrendo, desenhando plantas da casa com régua e lápis de cor. A estrada ainda era a casa principal de Gigante. Ele não conseguia ficar mais que uma semana parado sem sentir o chamado do asfalto. Mas agora, cada volta tinha gosto de retorno. Quando via a casinha surgir ao longe, com a fumacinha do fogão a lenha subindo da chaminé improvisada, ele sentia um calor que nenhuma cabine de caminhão jamais ofereceu. Um dia, enquanto colocava uma prateleira na parede do quarto de Lilianzinha, ela se aproximou com uma carta nas mãos. Pai, chegou para mim. Ele limpou as mãos sujas de poeira na calça e pegou a carta. Era da professora da cidade onde fizeram a exposição dos desenhos. Querida Lilianzinha, seus desenhos tocaram muita gente. Estamos organizando uma pequena coletânea com ilustrações de crianças da região para publicar em um livrinho artesanal. Se quiser participar, mande mais desenhos. Você tem muito talento e o mundo precisa ver isso. Gigante leu em silêncio. Quando terminou, olhou para a menina, que o encarava com os olhos brilhando de expectativa. Então, posso? Pode, Dave, disse ele, sorrindo. Eu só dirijo o caminhão. Quem dirige o lápis é você. Reviravolta média. Lilianzinha descobre que pode ter um futuro criativo através da arte. Isso abre uma nova perspectiva para seu desenvolvimento pessoal, e Gigante passa a apoiá-la nessa nova jornada. Na semana seguinte, ela ganhou um estojo de lápis de cor profissional e um bloco de papel especial, presente de Roberto, que agora se tornará parte essencial da rotina da família. O caminhoneiro, o feirante e a artista mirim. O tempo passou como passam as estações. A seca chegou, a grama em torno da casa ficou amarelada, o vento trazia poeira, e o barulho dos insetos preenchia as noites abafadas. Foi nesse período que surgiu um novo obstáculo. Durante uma viagem longa até o interior da Bahia, o caminhão começou a falhar. O motor, que já vinha dando sinais de cansaço, finalmente pediu arrego. Gigante tentou resolver ali mesmo, com as ferramentas que sempre levava na caixa atrás da cabine. Mas dessa vez, não deu. Precisou ser rebocado até uma oficina em Itabuna. O diagnóstico foi pesado. O motor precisava ser retificado. Um custo alto, tempo de parada longo. E, pior, ele teria que ficar quase um mês longe da estrada. Segundo obstáculo significativo, a quebra do caminhão representa não só um problema prático, mas um abalo emocional. Para Gigante, a estrada é parte de sua identidade, e ficar longe dela era como perder uma parte de si. A notícia chegou como um baque. Não havia dinheiro suficiente. Os fretes recentes mal tinham coberto as despesas da construção da casa e do material escolar de Lilianzinha. Foi então que ela propôs algo inesperado. E se eu vendesse alguns desenhos? Como assim? A professora falou que conhecia uma moça que trabalha com ilustração. Ela compra desenhos originais para usar em capas, livros, embalagens. Mas você ainda é uma criança, filha. Só quero ajudar. Quarta reviravolta média. Lilianzinha toma a iniciativa de ajudar o pai com os próprios desenhos, mostrando amadurecimento e uma autonomia surpreendente para a idade. Com relutância, Gigante aceitou. A professora fez o contato. A moça de Fortaleza ficou encantada com o desenho, se comprou 5 originais para um projeto de livro infantil. O dinheiro foi suficiente para cobrir parte da retífica. Roberto também ajudou, vendendo 2 cargas adiantadas da feira. E os amigos da estrada, que Gigante fez ao longo dos anos, fizeram uma vaquinha. Cada um mandou um pouco. Gente que ele mal lembrava, mas que jamais esqueceu dele. Segunda reviravolta grande. Os amigos da estrada, muitos dos quais pareciam apenas parte do passado, reaparecem para ajudar no momento de crise, mostrando que nenhuma boa ação ou vínculo verdadeiro se perde com o tempo. O caminhão voltou a rodar, e com ele,
Gigante voltou à ativa, mas com uma consciência diferente. Não era mais sobre correr atrás de carga. Era sobre sustentar a casa. Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora para a história. O lar, os laços. Agora ele fazia questão de levar Lilianzinha em algumas rotas. Outras vezes, deixava-a com a avó ou com Roberto. E sempre, ao retornar, era recebido com desenho novo, bolo no forno e abraço apertado. Com o tempo, a casinha na beira da estrada virou ponto conhecido. Caminhoneiros paravam para tomar um café. Gente da vila vinha visitar. E a varanda, com suas flores coloridas e banco de madeira, virou símbolo de algo raro. Um caminhoneiro que plantou raiz sem deixar de rodar. Num fim de tarde, Roberto apareceu com uma ideia. E se a gente abrisse uma pequena mercearia aqui na frente? Vende coisa básica para os caminhoneiros. Água, café, pão, peça de reposição leve. Você tem nome na estrada, pai. E isso pode virar negócio. Você acha? Acho. E Lilianzinha pode ter um cantinho para os desenhos dela também. Ajudaria a atrair gente. E você? Eu venho nas folgas. Ou deixo com minha esposa. Ela também quer sair um pouco da rotina da feira. Quinta reviravolta média. A ideia de abrir um pequeno comércio mostra uma nova fase na vida do caminhoneiro, uma chance de empreender sem abandonar totalmente o asfalto. A construção da mercearia levou 2 meses. Foi tudo no improviso. Madeira de reaproveitamento, balcão de cimento queimado, uma geladeira usada doada por um conhecido de Roberto. Mas ficou charmosa e funcional. Lilianzinha fez a placa, Parada do Gigante, Café, Sonhos e Caminhos. No dia da inauguração, com o céu limpo e o sol dourando as encostas, vários caminhoneiros pararam. Beberam café, comeram pão caseiro, compraram amendoim e deixaram bilhetes para o mural que Lilianzinha havia feito. Um deles escreveu: "Passei aqui para matar a saudade da estrada e encontrei uma casa." Gigante olhou tudo aquilo com os olhos marejados. A menina correndo pela varanda, o filho sorrindo no balcão, o caminhão estacionado sob a sombra da mangueira. Tudo aquilo nasceu da decisão que ele tomou meses atrás, parar para ajudar uma criança na beira da estrada. Um gesto simples, uma mudança de rota e uma nova vida. O tempo na estrada ensinou o Gigante a viver com pouco e valorizar o essencial. Um rádio funcionando, uma boa caneca de café e um banco de couro que não afundasse demais. Mas os últimos meses ensinaram algo que ele jamais aprendeu nos milhares de quilômetros rodados: o valor de ficar. Agora, a rotina era outra. Ele continuava rodando, mas as paradas na casa da beira da estrada eram mais frequentes e carregadas de afeto. A parada do Gigante se tornará um ponto de referência. Era mais que um comércio, era um abraço no meio do caminho. Certa manhã, ao sair do quarto, encontrou Lilianzinha sentada à mesa com uma mulher estranha. Morena, elegante, de cabelos presos e óculos discretos. Falava baixo, sorria. A menina parecia confortável, o que já dizia muito. "Bom dia", disse Gigante, desconfiado, se aproximando com a toalha ainda no ombro. "Bom dia, senhor Antônio", respondeu a mulher. "Me chamo Cláudia. Trabalho em uma editora independente de Fortaleza. Sou amiga da professora, da Lilianzinha. Ela me falou dos desenhos. Vim ver pessoalmente." Gigante puxou a cadeira, ainda em alerta. "E o que a senhora quer com minha menina?" "Quero publicar o que ela faz. Ela tem talento real. Em cada traço tem sentimento, história, verdade. Eu vejo isso todo dia, mas raramente numa criança. Quero transformar os desenhos dela em um livro, ilustrado por ela, com textos leves, coisa de alma." Gigante olhou para a menina. Ela não dizia nada, mas os olhos estavam cheios de brilho, expectativa e esperança. E ela entende o que isso significa. Entende o suficiente para saber que é uma chance. A gente não quer mudar a vida dela, só mostrar para o mundo o que ela tem para oferecer. Reviravolta média. A proposta de publicação do livro de Lilianzinha representa a concretização de um talento descoberto ao acaso e inaugura uma nova etapa na trajetória dela e do caminhoneiro, que terá que lidar com a exposição e as consequências disso. Gigante hesitou. Viu?
Por um instante, a imagem da menina sozinha no acostamento, com o vestido amassado e os olhos assustados. E agora ela estava ali, sendo chamada de artista. Ela vai precisar viajar, talvez para lançamento, eventos, mas com o senhor junto, claro. A guarda continua com a avó, mas posso ajudar a ajustar tudo. E dinheiro? Sim, não muito, mas o suficiente para abrir novas portas. Ele assentiu devagar. Pela primeira vez, entendeu que era cuidar de alguém além da estrada. Era abrir mão do controle e confiar que o outro pode voar. Se ela quiser, então vai. A notícia se espalhou rápido. A menina que não falava agora seria a autora de um livro. A vila comemorou, a rádio anunciou, e até os caminhoneiros que paravam no ponto começaram a pedir autógrafos nos desenhos dela. Lilianzinha, no entanto, parecia estranhamente mais quieta. Na noite seguinte, enquanto o gigante preparava café, ela se aproximou com o caderno debaixo do braço. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pode. Se eu for para longe e as pessoas gostarem do que eu faço, você ainda vai querer rodar comigo? A pergunta doeu. Sempre. Pequena. Sempre. Você pode ser famosa, artista, escritora, mas no banco do meu caminhão, você é minha menina. Meu coração viaja ali do lado. Ela sorriu, mas os olhos diziam que havia algo mais. E se eu quiser morar na cidade um dia? Ele engoliu seco. O que responder? Passará a vida toda fugindo das raízes. E agora a menina que ele amava queria fincar as próprias. Eu vou estar aqui, na estrada, ou na casa, ou na parada, onde você precisar. Sempre. Primeiro obstáculo emocional. Gigante começa a encarar a possibilidade de perder Lilianzinha para o mundo, não de forma literal, mas pelo crescimento natural dela. A aceitação dessa transformação será uma das maiores provas de amor dele. 2 meses depois, chegaram os primeiros exemplares do livro. Era simples, com capa cartonada e o título escolhido pela própria menina, Desenhos da Estrada. No lançamento, na biblioteca da cidade vizinha, havia crianças, professores, motoristas, feirantes, Dona Nadir e Roberto. E lá estava Gigante, de camisa limpa, cabelo penteado, sorrindo como um pai diante do primeiro diploma da filha. Nunca pensei que um dia ia segurar um livro que veio da sua cabeça, disse ele, emocionado, enquanto ela autografava uma cópia com lápis de cor dourado. E veio do seu caminhão também, respondeu ela. Tudo começou lá. Durante o evento, Cláudia se aproximou. Senhor Antônio, estamos planejando levar o livro para uma feira literária no Recife. 3 dias. Você toparia? Claro que topo, mas com uma condição. Qual? Que eu leve ela no caminhão. Nada de avião. Reviravolta pequena. Gigante decide encarar o evento em Recife, reforçando o compromisso com o sonho de Lilianzinha, mesmo que isso tire completamente da zona de conforto. A viagem ao Recife foi uma aventura. Foram quase 1000 quilômetros de estrada, cortando o sertão, cruzando rios, atravessando chuva e calor. Em cada parada, Lilianzinha deixava um desenho. Na parede de um posto, em uma lanchonete, até em um pedágio, onde o atendente pendurou a ilustração no mural improvisado. No hotel da cidade, ela se maravilhou com o elevador, com o quarto com vista para o mar e com o café da manhã cheio de frutas cortadas. Isso aqui é outro mundo, pai, mas você segue sendo a mesma. A feira foi um sucesso. Venderam todos os exemplares. A menina deu entrevista para a rádio, posou para fotos, ganhou convites para novos projetos. Mas na volta, enquanto olhava o horizonte pela janela do caminhão, ela disse algo que Gigante jamais esqueceria. Pai, quero rodar mais com você. Ainda não estou pronta para ficar parada. Ele sorriu e entendeu que o tempo deles ainda não tinha acabado. De volta à casa, a rotina retomou com mais leveza. Roberto vinha mais vezes, Dona Nadir passava finais de semana, e Cláudia começou a enviar novas ideias. Um projeto de livro de colorir, outro só com paisagens nordestinas, todos ilustrados pela menina da estrada. Certa tarde, depois de carregar uma entrega em Juazeiro, Gigante recebeu uma ligação. Antônio, aqui é da Rádio Caminhoneiro Brasil. Queríamos fazer uma entrevista contigo e com sua filha. Soubemos da história, da parada, da menina, do livro. Isso inspira muita gente.
Ele não soube o que responder de imediato. Sempre evitou a fama, o holofote, a exposição. Mas agora era diferente. Ele não era mais só ele. Era um pai. E a história deles tinha chegado até ali porque alguém decidiu escutar. A gente topa, disse, firme, desde que falem da estrada, do caminhão e de como um homem pode mudar a vida quando para ajudar. Segunda reviravolta grande. A história dele se torna conhecida nacionalmente, despertando reconhecimento e carinho de outras famílias, caminhoneiros e até crianças que se identificam com Lilianzinha. Pouco tempo depois, chegaram cartas. Muitas. Crianças que queriam desenhar, caminhoneiros que se reconectaram com filhos, mulheres que perderam maridos na estrada e encontraram esperança naquela história. Gigante lia cada uma com cuidado. Algumas lia em voz alta. Outras, chorava sozinho no banco do caminhão. Pai, a gente mudou a vida de alguém, mais de um alguém. E nem fizemos por isso. Só fizemos o certo. Então vamos continuar. Vamos, pequena, mas sempre do nosso jeito. No fim daquele ano, em dezembro, a parada do Gigante virou o ponto de uma ceia comunitária. Caminhoneiros de todos os cantos apareceram. Uns trouxeram panetone, outros, carne assada. Alguns chegaram com as famílias. Na varanda, Lilianzinha pendurou os desenhos mais marcantes da jornada. Um deles mostrava um caminhão com 2 passageiros. Um era grande, de barba, com um sorriso largo. O outro era pequeno, com lápis de cor na mão e o mundo nos olhos. Gigante olhou aquele desenho e sentiu algo que não sentia havia muito tempo: plenitude. Não era mais só um caminhoneiro rodando sem destino. Agora era pai, avô, amigo, sonhador. E tudo começou com um gesto simples: parar. Parar para ouvir. Parar para olhar. Parar para acolher. A estrada não tem volta, mas ela tem destino. E o dele estava finalmente completo. O tempo, com sua pressa silenciosa, continuava seu curso, sem pressa, mas sem pausas. A casa na beira da estrada, a parada do Gigante, tinha se tornado mais que um ponto de descanso. Era um refúgio para muitos, especialmente para aqueles que sentiam na alma o cheiro da terra e o som dos pneus na estrada. Naquela manhã, Gigante acordou cedo, como de costume. O céu ainda carregava a névoa fria do amanhecer, e o aroma do café coado começava a invadir o quarto, despertando memórias de tempos passados. Mas algo estava diferente. Lilianzinha não estava na cozinha esperando para ajudar a preparar o pão. Ele se levantou, puxou a cortina e viu que o caminhão não estava no estacionamento. Um aperto no peito tomou conta. Onde ela poderia estar tão cedo? Na cozinha. Dona Nadir já preparava o café da manhã, seu rosto mostrando uma preocupação velada. A menina saiu cedo hoje. Antônio disse que tinha algo importante para fazer na vila. E não disse para onde? Não. Só que precisava ir. Gigante vestiu o chapéu de palha e saiu, decidido a descobrir. O caminho até a vila era curto, mas parecia um mundo distante naquela manhã nebulosa. Passou pelas ruas ainda desertas, observando as portas fechadas, o cheiro da terra molhada e o canto distante dos pássaros. No centro, encontrou Roberto, que também procurava pela menina. Você viu a Lilianzinha? Não, meu amigo. Só ouvi que ela foi encontrar alguém na praça. Eles se dirigiram juntos para o lugar. A praça era pequena, rodeada de árvores e bancos de madeira, onde crianças costumavam brincar. No meio dela, Lilianzinha conversava animadamente com uma senhora de cabelos grisalhos, vestida com roupas simples, mas com um olhar profundo e gentil. Gigante e Roberto se aproximaram cautelosamente, sem querer interromper. A senhora sorriu ao vê-los. Vocês são a família da menina, não é? Gigante assentiu. Sou Antônio, e esse é Roberto, um grande amigo da família. Sou Dona Carmelita. Sou a velha contadora de histórias da vila. Escutei falar da menina e do livro. Vim hoje oferecer algo. O que seria, Dona Carmelita? Conhecimento, meu jovem. História, cultura. Tenho nas mãos livros antigos, fotografias, canções que meus antepassados passaram para mim. Quero que Lilianzinha conheça as raízes para que seu talento cresça com força verdadeira. Lilianzinha olhou para o pai, os olhos brilhando de excitação e um toque de ansiedade. Posso ir, pai? Gigante hesitou, mas sabia que aquela era uma oportunidade rara. Algo que ele jamais poderia oferecer.
mas que poderia abrir caminhos para a menina. Vá, mas volta cedo. Estamos aqui. Reviravolta pequena. A introdução de Dona Carmelita traz para a história conexão com a cultura local, importante para que Lilianzinha conheça suas raízes e expanda seu talento, enquanto o gigante encara seu papel de protetor e incentivador. Os dias seguintes foram preenchidos por visitas regulares à casa de Dona Carmelita. Ali, Lilianzinha descobriu cantigas, contos antigos, lendas do sertão e tradições que até então só existiam como sussurros no vento. Os desenhos começaram a refletir isso. Cores mais vivas, formas que remetiam à fauna e flora locais, personagens que pareciam saídos dos relatos da senhora. Gigante observava tudo com orgulho e um pouco de inquietação. Como caminhoneiro, conhecia o mundo pelo asfalto e pelas estradas, mas agora percebia que o mundo da menina era muito mais vasto. Terceira reviravolta média. A imersão na cultura local fortalece a identidade da menina e ajuda no seu desenvolvimento artístico, criando um novo nível de conexão entre passado e presente. Enquanto isso, na estrada, os desafios continuavam. Uma nova carga, desta vez para um evento cultural em Salvador, exigia que Gigante atravessasse áreas com trânsito intenso e estradas sinuosas. Durante a viagem, ele enfrentou problemas com o GPS, um aparelho que ele usava mas não confiava plenamente, preferindo sempre mapas e a intuição do motorista experiente. O aparelho indicava um desvio perigoso e a decisão ficou nas mãos de Gigante. Seguir o GPS ou confiar na memória do trajeto. Ele optou pela memória, mas foi um erro. O caminhão atolou numa estrada de barro recém-fechada e o tempo passou lento enquanto ele tentava, em vão, desatolar o pesado veículo. A ajuda veio de um grupo de agricultores que passavam por ali. Com ferramentas simples e muita força, eles ajudaram a puxar o caminhão para fora da lama. Primeiro obstáculo significativo. O erro de confiança no equipamento mostra que, por mais tecnologia, a experiência e o contato humano ainda são fundamentais. Gigante precisou aceitar ajuda, um ato difícil para quem sempre se viu como autossuficiente. Essa experiência, apesar do susto, renovou em Gigante o respeito pelos outros, pelas pessoas simples que vivem no trabalho da terra e da colaboração mútua. De volta à casa, a pressão do lançamento do segundo livro se intensificava. Lilianzinha, agora mais madura, trabalhava duro para preparar as novas ilustrações. Cláudia, a editora, visitava frequentemente para ajustar detalhes. A vila inteira sentia o impacto da história. Novos visitantes surgiam, caminhoneiros vinham, só para conhecer o local, e a pequena mercearia crescia devagar, oferecendo produtos típicos e artesanato local. Mas nem tudo era fácil. O crescimento trazia também dúvidas e tensões. Em uma tarde quente, Gigante encontrou Lilianzinha no banco da varanda, com lágrimas nos olhos. "O que houve, menina? Sinto que às vezes não pertenço a nenhum lugar", disse ela, com a voz embargada. "Nem aqui, nem na estrada, nem na cidade." Gigante sentiu o peso das palavras. "É normal, pequena. Crescer é isso. Sentir que o chão oscila. Mas eu não sei para onde ir. Você não precisa saber agora. Basta saber que pode voltar para casa quando quiser." Reviravolta grande. O conflito interno de Lilianzinha, entre querer voar e o medo da solidão, traz para a trama a complexidade do crescimento e da busca por identidade. Nas semanas seguintes, Gigante começou a refletir sobre suas próprias escolhas. A estrada era a vida dele, mas a menina precisava de raízes, de segurança, de algo além do asfalto. Ele procurou Dona Nadir e Roberto para uma conversa franca. "Vocês acham que estou segurando ela?" Roberto coçou a barba. "Acho que não, amigo. Você está segurando ela no colo, mas também está mostrando a ela onde ela pode caminhar." Dona Nadir sorriu. "A estrada é dela também, e do coração dela." Um novo desafio surgiu no horizonte. Uma proposta para que Lilianzinha participasse de um programa cultural na capital, com bolsa de estudos e exposição nacional. Era uma oportunidade que poderia mudar tudo, mas também significava mais distância, mais sacrifícios, mais mudanças. Gigante encarava essa possibilidade com medo e esperança. Terceira reviravolta grande. A chance para Lilianzinha crescer profissionalmente fora da vila provoca no caminhoneiro o maior dilema da sua vida: proteger ou libertar. A decisão final não foi fácil.
Depois de muitas conversas, lágrimas e planos, Gigante e Lilianzinha concordaram que ela iria. Mas você volta para casa, menina, sempre que precisar. Sempre, pai. Eles abraçaram-se longamente. Era o adeus e o até logo. No dia da partida, a vila inteira se reuniu. Dona Carmelita cantou uma cantiga antiga. Roberto distribuiu pães e café. E Gigante segurava firme a mão da menina, sentindo o peso e a beleza daquele momento. Enquanto o caminhão partia, com Lilianzinha no banco ao lado, ele sabia que a estrada não era só feita de quilômetros. Era feita de escolhas, de coragem, de amor. A estrada que levava até a capital parecia interminável naquela manhã. Gigante dirigia com uma calma que só o tempo e a experiência podem oferecer, enquanto Lilianzinha olhava pela janela, absorvendo cada detalhe que passava em velocidade. A cidade grande se aproximava, com seu ruído, seu movimento frenético e aquele cheiro distinto de concreto, gasolina e esperança. Era a primeira vez que a menina via a capital de perto. Tudo era diferente. A altura dos prédios, a velocidade dos carros, o número de pessoas que circulavam nas calçadas e a diversidade que parecia respirar em cada esquina. "Você está bem?" perguntou o Gigante, notando que Lilianzinha estava silenciosa. "É muita coisa para mim. Acho que não sei onde me encaixar. Isso é normal. É só o começo." Ele voltou os olhos para a estrada e respirou fundo. Para ele, cada viagem era uma mistura de desafio e aprendizado. Mas naquela, algo dentro dele pulsava diferente. Ao chegar na universidade que abrigava o programa cultural, foram recebidos por uma equipe simpática que logo os guiou até as instalações. Lilianzinha estava radiante, mas também um pouco nervosa. Gigante percebeu a inquietação dela e tentou, com pequenos gestos, transmitir segurança. "A gente está aqui junto, lembra? Não importa onde a estrada nos leve." Os dias seguintes foram uma enxurrada de novidades para Lilianzinha. A rotina intensa de estudos, os encontros com outros jovens artistas, as exposições, as palestras, tudo aquilo era um mundo novo, fascinante e assustador ao mesmo tempo. Gigante, por sua vez, se viu em um ambiente completamente diferente do que estava acostumado. As ruas cheias, os sons estridentes, o ritmo acelerado, ele sentia falta da calmaria da vila, do silêncio das noites estreladas, do cheiro da terra molhada. Mas a maior dificuldade era entender as novas regras da convivência ali. As expectativas, as cobranças, as relações complexas entre as pessoas. "Você vai precisar aprender a ser paciente", disse Lilianzinha uma noite, enquanto eles jantavam em um restaurante simples perto do campus. "Aqui todo mundo tem pressa e ninguém quer esperar." Gigante riu, mas no fundo sabia que ela tinha razão. Pequena reviravolta, a adaptação ao ambiente urbano acadêmico traz dificuldades inesperadas para ambos, evidenciando contraste entre o mundo rural e o urbano. Enquanto Lilianzinha se destacava em suas aulas, conquistando elogios dos professores e admiração dos colegas, Gigante começou a se envolver com a comunidade local de caminhoneiros que passavam pela capital. Em uma parada de descanso, conheceu um grupo que organizava encontros semanais para discutir as condições da profissão, troca de experiências e apoio mútuo. Ali, entre histórias e cafezinhos, ele encontrou uma nova forma de pertencimento, uma ponte entre sua vida antiga e a nova realidade que estava construindo ao lado da filha. Porém, nem tudo eram flores. A distância da vila e da família começou a pesar. Dona Nadir e Roberto mandavam notícias, mas Gigante sentia falta do abraço simples, da conversa despretensiosa, do som do rádio na madrugada. Lilianzinha, por sua vez, começou a demonstrar sinais de cansaço. A pressão para se destacar, o sentimento de estar sempre sob olhar atento e o desafio de equilibrar estudo e produção artística consumiam sua energia. "Pai", disse ela numa tarde chuvosa, "às vezes sinto que estou perdendo quem eu era." Gigante segurou a mão dela, sentindo o peso da responsabilidade e da incerteza. "A gente nunca perde quem é, menina. Só aprende a ser mais." Reviravolta média. O desgaste emocional da adaptação à vida na cidade traz à tona a vulnerabilidade dos dois, aproximando-os ainda mais. Em uma visita ao Museu de Arte Contemporânea, Lilianzinha teve um momento de epifania. Observando uma obra que mesclava elementos da cultura nordestina com formas modernas, sentiu uma conexão profunda. "Pai, quero criar algo assim, que una o que eu conheço com o que estou aprendendo."
Gigante sorriu. Essa menina é minha artista. Do jeito dela. A comunidade da vila, por sua vez, acompanhava com orgulho as conquistas da menina. Dona Carmelita enviava cartas com histórias antigas para inspirar. Roberto mandava fotos das festas e Dona Nadir compartilhava receitas que Lilianzinha adorava. Essa conexão mantinha o vínculo vivo, como um fio invisível que ligava a estrada à cidade, o passado ao futuro. Primeiro obstáculo significativo: manter o equilíbrio entre as duas realidades, preservar as raízes, enquanto se abre para o novo, era o desafio maior. No final do semestre, veio o convite para que Lilianzinha participasse de uma exposição nacional de jovens artistas. A oportunidade era única, mas exigia que ela ficasse longe do pai por mais tempo. Gigante enfrentou o dilema de deixar a menina voar sozinha, com medo e orgulho disputando espaço no peito. Você vai arrasar, menina. Mas não esquece que o Porto Seguro está aqui. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Prometo. Reviravolta grande. A exposição representa um passo decisivo na carreira de Lilianzinha, com o caminhoneiro precisando lidar com a saudade e o medo de perder a conexão. Durante a exposição, as obras da menina foram aclamadas. Os visitantes destacavam a sensibilidade e a originalidade que remetiam às histórias do sertão, à vida simples e intensa da vila. Gigante assistiu emocionado às entrevistas e elogios, sentindo um misto de orgulho e saudade. Ao retornar, Lilianzinha trouxe uma nova proposta: criar um projeto de oficinas de arte para crianças da vila, unindo o que aprendeu com o que sempre conheceu. Quero que outras crianças tenham a chance que eu tive. Pai, vamos fazer isso acontecer. Os meses seguintes foram dedicados à montagem das oficinas. Dona Carmelita ajudava com as histórias, Roberto cuidava da divulgação e Dona Nadir preparava lanches para as aulas. Gigante, mesmo ocupado com as entregas, fazia questão de estar presente, ajudando na logística, preparando o caminhão para as viagens e apoiando a filha. Reviravolta média. A criação das oficinas fortalece o vínculo com a vila e abre novas perspectivas, mostrando que o sucesso pode ser compartilhado. Em uma dessas aulas, uma menina tímida aproximou-se de Lilianzinha com um desenho nas mãos. Fiz isso para você. Era um retrato do caminhoneiro, com o caminhão vermelho, o chapéu de palha e o sorriso largo. Lilianzinha sentiu o coração apertar. Isso é lindo. Muito obrigado. Gigante, que observava a cena de longe, percebeu que aquele momento era maior que qualquer vitória individual. Era sobre o legado. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons dourados alaranjados. Na parada do Gigante, a movimentação começava a diminuir. Os caminhoneiros retornavam aos seus lares e a vila se preparava para mais uma noite calma, repleta de estrelas. Gigante, depois de um dia intenso na estrada, estacionava seu caminhão próximo à casa, com um sorriso cansado, mas satisfeito. Sentia no corpo o peso das viagens e nos olhos o brilho das pequenas conquistas. Lilianzinha preparava os materiais para as oficinas do dia seguinte, enquanto as crianças da vila brincavam ao redor, animadas com as histórias e as pinturas. Naquela noite, Gigante sentou-se na varanda, olhando o céu, pensando no futuro. O projeto das oficinas estava ganhando força, mas ele sabia que ainda havia muito a ser feito para garantir que aquelas crianças tivessem oportunidades reais. Enquanto refletia, recebeu uma ligação inesperada. Antônio, é o Roberto. Preciso falar com você. Tem algo acontecendo na vila. O tom na voz de Roberto era sério. O que houve? Perguntou o Gigante, já sentindo um aperto no peito. É a escola. Estão ameaçando cortar o financiamento para as atividades culturais, incluindo as oficinas. Gigante franziu a testa. Não podemos deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, Gigante reuniu-se com Dona Nadir, Roberto, Lilianzinha e outros moradores. A notícia se espalhou rápido e gerou preocupação. A escola era o coração da vila e a perda do financiamento significava o enfraquecimento da comunidade. Precisamos agir, disse Gigante com firmeza. Vamos procurar apoio na prefeitura, nos deputados locais. Não podemos deixar as crianças perderem essa chance. Dona Carmelita, que ouvirá a conversa, aproximou-se com um olhar resoluto. Eu conheço pessoas na cidade. Posso ajudar a buscar apoio. Lilianzinha, mesmo jovem, mostrou maturidade. Também posso ajudar.
Posso fazer uma exposição com meus desenhos para arrecadar fundos. Todos concordaram, unidos pelo mesmo propósito. Primeira reviravolta média. A ameaça ao financiamento cultural coloca em risco o trabalho que Gigante e Lilianzinha construíram, forçando-os a buscar novas soluções. A busca por apoio não foi fácil. Na prefeitura, encontraram burocracia e pouco interesse. Muitos diziam que a vila era pequena demais, que investimentos eram prioritários em áreas urbanas maiores. Gigante sentiu a frustração crescer, mas não desistiu. Reuniu caminhoneiros amigos que transitavam pelo país para ajudar na divulgação. A comunidade online começou a se mobilizar, compartilhando histórias e imagens. A estrada é longa, mas não podemos parar, dizia Gigante em um vídeo, seu rosto cansado, mas cheio de esperança. Enquanto isso, Lilianzinha preparava a exposição com a ajuda de Cláudia, a editora. Selecionava obras que mostravam a força da cultura local, a simplicidade e a beleza do sertão. A vernissagem atraiu atenção. Jornalistas, artistas, pessoas comuns admiraram o trabalho da jovem artista, emocionados com sua história. No meio do evento, Gigante recebeu uma ligação. Era uma empresa interessada em patrocinar as oficinas e o projeto cultural. Ele mal podia acreditar. Segunda reviravolta média. O sucesso da exposição gera uma virada na busca por apoio, trazendo recursos que poderiam salvar o projeto. Porém, nem tudo era simples. O patrocínio exigia contrapartidas e mudanças na forma como o projeto era gerenciado. Algumas pessoas da vila, incluindo Roberto, ficaram receosas. Não podemos perder a essência do que estamos fazendo, dizia Roberto. Se deixarmos o dinheiro mandar, a cultura vira produto. Gigante estava dividido. Sabia que o dinheiro era necessário, mas também queria preservar a identidade da vila. Lilianzinha tentou mediar. Podemos usar o dinheiro para crescer, mas mantendo o que somos. Reviravolta pequena. A chegada do patrocínio traz novos desafios, mostrando que o crescimento exige equilíbrio entre valores e necessidades. Com o passar dos meses, o projeto ganhou força. As oficinas passaram a contar com mais alunos, mais materiais e até a visita de artistas renomados para palestras e workshops. A vila se transformava aos poucos, sem perder sua essência, mas ganhando um novo brilho. Gigante sentia orgulho, mas também a responsabilidade crescente. Em meio a tudo isso, a relação entre pai e filha aprofundava-se. Eles compartilhavam não apenas a rotina, mas também sonhos, medos e esperanças. Em uma noite tranquila, Lilianzinha confidenciou: "Pai, às vezes penso que não vou conseguir carregar tudo isso." Gigante apertou a mão dela. "A estrada não é fácil, menina, mas a gente aprende a seguir passo a passo, juntos." Terceira reviravolta grande. A vulnerabilidade da protagonista traz à tona o conflito interno de insegurança e pressão, que só é enfrentado com apoio familiar. Em um passeio pela vila, Gigante encontrou uma criança perdida, semelhante a Lilianzinha meses atrás. Ela estava assustada, mas ao ver o caminhão vermelho, os olhos brilharam de esperança. Gigante se lembrou do que havia feito no passado, do chamado que mudou tudo. Ajudou a menina a encontrar família, com a mesma paciência e cuidado de sempre. A vila observava, emocionada, o gesto simples que simbolizava tudo que havia sido construído. A brisa fresca da manhã trazia um cheiro de terra molhada e mato, tão familiar para Gigante. Era o dia da grande festa de encerramento das oficinas, um momento para celebrar conquistas, desafios superados e, acima de tudo, a esperança. A vila estava decorada com bandeirinhas coloridas, painéis com desenhos das crianças e uma energia vibrante que parecia contagiar cada canto do lugar. Os moradores haviam se empenhado em preparar um banquete simples, mas cheio de significado, o verdadeiro tempero da comunidade. Gigante estacionou o caminhão vermelho bem no centro da praça, que fora transformada em palco para apresentações, discursos e encontros. Lilianzinha estava radiante, com o brilho da realização nos olhos. O dia começou com as crianças apresentando suas obras de arte, que contavam histórias da vila, do sertão, da vida simples e cheia de cor. Cada desenho, cada pintura, era um pedaço da alma daquele povo. Enquanto assistia, Gigante sentiu o coração apertar de emoção. Aquela menina que havia encontrado perdida no meio da estrada agora era o elo que unia a tradição e o futuro. Na plateia,
Dona Nadir enxugava discretamente uma lágrima. Dona Carmelita sorria orgulhosa e Roberto aplaudia com entusiasmo. Vocês fizeram mais do que arte, disse Gigante durante seu discurso. Vocês criaram esperança. Vocês mostraram que, mesmo nas estradas mais difíceis, a luz encontra um caminho. Primeira reviravolta grande. A realização do projeto com sucesso mostra que a persistência e o trabalho coletivo geraram frutos visíveis, trazendo transformação para a vila. Após o evento, a vila se reuniu em torno do caminhão vermelho, agora símbolo de superação e união. Lilianzinha puxou Gigante para um canto, com um sorriso tímido, entregou um envelope. Pai, isso é para você. Dentro havia uma carta da universidade, confirmando a bolsa integral para Lilianzinha continuar seus estudos de arte, além de uma proposta para que ela fosse monitora de novos projetos culturais no sertão. Conseguimos, disse ela, emocionada. Gigante abraçou a filha com força, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Conseguimos porque não desistimos. Porque a estrada é feita de passos firmes. Nos dias que se seguiram, as notícias do projeto se espalharam para além dos limites da vila e da capital. Outras comunidades passaram a buscar orientação para desenvolver iniciativas semelhantes. Gigante e Lilianzinha receberam convites para palestras, programa de rádio e eventos culturais. Quem diria que um caminhoneiro e uma menina perdida fariam tanto barulho? Brincou Gigante, com um sorriso largo de sempre. Lilianzinha riu, sabendo que, por trás da simplicidade, havia uma história de luta e amor. Reviravolta média. O sucesso do projeto traz reconhecimento e novas oportunidades, mas também aumenta as responsabilidades e os desafios. Nem tudo foi fácil. As viagens para cumprir compromissos exigiam organização cuidadosa para que o projeto não sofresse. Gigante enfrentou noites longas no volante, longe da vila, enquanto Lilianzinha equilibrava os estudos e as novas demandas. Mas a conexão deles permanecia forte, um alicerce que sustentava cada passo. Em uma madrugada na estrada, Gigante parou para descansar em um posto conhecido e recebeu uma mensagem que o fez sorrir. Era uma foto da vila, com as crianças segurando um banner. Obrigado, Gigante e Lilianzinha. A festa da vila, que aconteceria na próxima semana, seria uma celebração dupla. As conquistas artísticas e a volta do caminhoneiro. Gigante mal podia esperar para reencontrar o lugar que sempre foi seu lar e que agora também era palco de sonhos realizados. Reviravolta pequena. A expectativa da festa traz emoção e reforça o senso de comunidade e pertencimento. No dia da festa, o sol iluminava cada rosto, cada canto. Músicas tradicionais tocavam ao fundo, enquanto as pessoas dançavam, conversavam e celebravam. Lilianzinha fez uma apresentação especial, onde contou a história da vila e do projeto, ressaltando o papel do pai. Sem ele, nada disso seria possível. O olhar de Gigante encontrou o dela, e naquele instante, tudo parecia perfeito. Durante a festa, Gigante foi surpreendido com uma homenagem organizada pelos moradores. Um painel mostrava fotos da trajetória deles, desde o encontro na estrada até as conquistas recentes. Ao lado, um caminhão vermelho em miniatura, feito pelas crianças, simbolizava a força do trabalho coletivo e do amor que unia a todos. Esse caminhão é para você, Gigante, disse Lilianzinha, com os olhos brilhando. Porque você sempre soube que ajudar é o que faz a estrada valer a pena. Ele segurou a miniatura, emocionado, sentindo o calor do afeto daquelas pessoas que agora eram mais que vizinhos, eram família. Reviravolta grande. A homenagem fortalece o significado do caminho percorrido, mostrando que o maior valor está nas conexões humanas. Quando a noite caiu, as luzes da vila brilharam como estrelas baixas, refletindo no rosto feliz do caminhoneiro e da menina. Sentados na varanda, reviveram a jornada, os desafios e as pequenas vitórias. A estrada continua, disse Gigante. E a gente vai seguir juntos, respondeu Lilianzinha. Eles sabiam que o futuro traria novos caminhos, mas que estavam prontos para encará-los, com coragem e amor. No silêncio da madrugada, Gigante olhou para o céu, agora familiar, e fez uma promessa. Vou proteger essa estrada, essa vila, essa família. Por quê? No fim das contas, a verdadeira jornada não estava na quilometragem percorrida, mas nos laços que o coração construiu. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a humanidade. Deixa aquele joinha.
compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.